história curiosa, Léo, porque eu não tenho nenhum parente na família médico. Mas eu me lembro perfeitamente, desde que eu estava fazendo o colegial, que eu ia no pronto-socorro do Hospital São José. Eu tinha um amigo lá, que era chefe do pronto-socorro, e eu ia lá ver, nas tardes das minhas folgas e tal, eu ia lá no pronto-socorro. Foi uma vontade espontânea, não tive assim nenhum estímulo da família, né? Apesar de, a hora que eu comecei a fazer medicina, meu pai ficou exultante, né? Porque ter um filho médico, ainda mais em 1970, não era uma coisa assim tão fácil, né? Mas eu posso te dizer que foi um instinto natural de gostar das coisas, de gostar da medicina, de começar a se interessar, ler um pouquinho. E normalmente eu não tenho nenhuma história familiar, nenhuma inspiração, né? A não ser a vontade mesmo de fazer a medicina. Bem, eu vim para Joinville em 81. Eu sou de Joinville, mas fui fazer minha residência no Rio de Janeiro. Em 1980, eu tentei voltar a Joinville depois da minha residência médica. E quando eu cheguei aqui, o doutor José Aloysio, que já estava aqui há 6 anos, né, tinha montado a unidade renal, ele me perguntou se eu tinha feito transplante renal na minha residência. E eu disse que não. Então ele disse, então tu vai ter que ir para São Paulo, fazer mais um ano. Daí eu fui lá no Hospital das Clínicas, que era um grande centro de referência do transplante no Brasil, e fiquei um ano em São Paulo, lá no Hospital das Clínicas, fazendo só transplante renal. E em novembro de 81, eu voltei a Joinville. E daí nós começamos a trabalhar, reformamos a unidade de renal do Hospital São José, que era uma unidade pequena, nós ampliamos, criamos mais 8 leitos de diálise. Quando eu cheguei, tinham 8 pacientes fazendo diálise. E nós fomos progressivamente aumentando essa quantidade de pacientes, até chegarmos a 42 pacientes, quando, por decisão do hospital, a unidade de transplante, a vocação dela era para ir para o hospital regional. Então, em 84, quando o hospital foi inaugurado, nós fomos para lá. A principal motivação, Léo, é quando a gente, de 81 a 85, quando a gente fundou o Centro de Tratamento de Doenças Renais, era que a gente notou que não teria condições de crescimento se a gente não fizesse arranjasse de alguma forma condições de dar um tratamento digno, como a gente chama, para os pacientes. Daí nós fomos arranjar dinheiro, pedir dinheiro às empresas, e na sorte, nesse período nós tivemos uma ajuda grande do governador, que se chamava Wilson Kleinenbink, que foi senador também, e com isso a gente conseguiu juntar uma grande parte do dinheiro. E daí nós começamos a investir num projeto que fosse mais fácil a gente adquirir máquinas sem isenção fiscal, com isenção fiscal. E nós resolvemos então, 3 anos depois de fundação do centro, o centro começou em 81, a sociedade. Em 88 nós fundamos a Fundação ProRim, né? A gente não tinha dinheiro, a gente tinha a ideia de dar um tratamento mais digno para os pacientes, ter máquinas melhores, ter condições de uma enfermagem mais treinada, de um tratamento, ter enfermeiras formadas com especialização em nefrologia. Então, a partir dessas 2 folhinhas de papel, que foi inspirada na Fundação Renal, Pró-Renal de Curitiba, o Dr. Riela, ele nos cedeu o estatuto e nós pegamos o estatuto. E o estatuto eram 2 folhas.
E a partir dali nós fomos à luta. Fomos colocando cada vez mais doente em diálise, né, tendo um rendimento melhor. E tivemos essa grande chance do governador. E daí foi um impulso muito grande, porque nós compramos os terrenos onde hoje estão o centro e a fundação. E a finalidade mesmo era dar um tratamento bom para os pacientes, porque a gente tinha, na época, tinha máquinas muito ruins e com isso tudo foi aos pouquinhos foi melhorando, a equipe crescendo cada vez mais, né? Novas pessoas se incorporando à equipe como psicóloga, depois nutricionista, assistente social, né? As enfermeiras de alto padrão, os técnicos bem formados, e a fundação, a partir dali, ela foi num crescente cada vez maior. Realmente eram máquinas muito ruins, né? Eram máquinas muito ruins. Eu, quando cheguei aqui, foi a época que nós compramos, em 81, o doutor Aloysio, quando veio dos Estados Unidos, tinha ganho 2 máquinas lá de um paciente, né? E quando nós chegamos aqui, já tinham máquinas um pouco melhores, que eram as máquinas que se chamavam Travenol, que eram máquinas de tanque. Mas era muito rudimentar ainda, não tinha nenhum controle por exemplo, de bolha que entrava no sistema, sabe? Não tinha controle de condutividade, que é o que a gente vê se o líquido de diálise está perfeito. E a gente foi, aos poucos, comprando máquinas, comprando máquinas que eram... Em 85 a gente já tinha máquinas boas, já, em condições apesar de serem poucas máquinas, mas tinha máquinas boas ainda, com as velhas funcionando. E com o tempo a gente foi substituindo isso e tal, até que chegou num congresso que nós fomos em São Paulo. Nós resolvemos comprar numa tacada só, existia uma promoção de uma empresa lá, nós compramos 40 máquinas novas de diálise. Eu acho que esse foi o grande salto de qualidade que nós tivemos, porque nós resolvemos completamente o problema de máquinas de diálise, né? Daí tivemos máquinas realmente com controles, com alarmes, com tudo que a gente precisava. Em Joinville era só o Dr. José Aloysio Vieira, né? Que tinha feito a especialização dele nos Estados Unidos. E eu falo isso com muito orgulho, porque o primeiro médico a prestar prova para título de especialista em Joinville fui eu. Eu fiz esse título em 2000, em Natal, no Rio Grande do Norte, né? E fui aprovado na prova como especialista em nefrologia, né? Eu tinha a residência, mas não tinha o título. E na época era obrigatório ter esse título. Então eu fiz essa prova, fiquei muito feliz de ter passado, porque é uma prova extremamente difícil de se passar, né? E depois aos poucos fomos formando os nossos residentes, e eles foram fazendo prova também, né? E foram sendo aprovados, a prova da boa residência que nós temos, a boa residência médica, que eles foram sendo aprovados na prova de título, né? E fomos aumentando cada vez mais o número de especialistas. O primeiro transplante que surgiu foi em 78, foi até antes de eu estar em Joinville. Foi uma equipe, né, que contava com o Dr. Aloysio, Dr. Amaro, Dr. Osmar Hausen, que era cirurgião, Dr. Márcio Walker, que era urologista, tinha um cirurgião geral, o Dr. Sérgio, e eles que iam fizeram o primeiro transplante em São Paulo, em Joinville. Foram a São Paulo aprender, eles iam todo final de semana a São Paulo aprender a fazer os transplantes. Em 78 foi feito o primeiro transplante de doador vivo, que foi a dona Maria Assunção. Depois fizeram um transplante de cadáver, né? E teve mais 2 transplantes ainda. Era muito espaçado os transplantes.
E quando eu cheguei em 81, eu já comecei a participar dos quase 2.000 transplantes que nós temos hoje. No 5º transplante eu já participava da equipe, isso foi em 81. Né? Eu acompanhei o transplante de um paciente que era muito conhecido na cidade. Eu inclusive tinha aprendido em São Paulo a fazer diálise sem heparina, que é um negócio, era difícil de fazer, e como é um pré-operatório, eu fiz a diálise nele sem heparina. Né? Foi a primeira vez que a gente fez uma diálise sem heparina. E a partir dali eu participei de quase todos os transplantes. Né? Ultimamente eu tenho acompanhado pouco, né? Porque eu estou na fase meio de trabalho, meio de descanso, mas foi uma evolução assim, teve várias etapas, né? Teve 3 equipes que fizeram o transplante, né? A primeira desistiu, a segunda morreu um dos cirurgiões, é um urologista, e a terceira é a equipe atual, né? O Dr. Christian, o Dr. André, que são os cirurgiões, o Dr. Jean, né, que é o urologista. E a partir dali houve uma grande vontade de fazer transplante e nós fizemos uma quantidade bem grande. Quase 2.000 transplantes, Léo, é muito pouco centro de diálise no Brasil que tem atingido isso, sabe? É muito pouco centro no Brasil que tem 2.000 transplantes realizados. Que começaram a surgir pacientes de cidades próximas a Joinville. E a cidade que mais tinha pacientes dialisando em Joinville e morando em Jaraguá do Sul já era um número expressivo, né? E nós resolvemos então abrir uma unidade em Jaraguá do Sul. Fomos lá visitar o hospital, tinha a parte do necrotério do hospital que tinha ido para um outro local e estava abandonado. Era muito baixo o teto, nós tivemos que escavar e nós fizemos um projeto totalmente novo lá e montamos a unidade renal lá em Jaraguá, que eu acho que foi importante até para o impulso da medicina em Jaraguá do Sul, o impulso para o hospital, né? Quando viram aquela unidade nova e tal, eles também queriam fazer uma unidade nova. Enfim, foi bom para todo mundo, né? Inclusive, e mais ainda para os pacientes que puderam fazer a unidade, que puderam dialisar lá em Jaraguá do Sul. Isso é tudo. Eu aprendi na minha vida de médico, que são 51 anos já de medicina, né? São 6 anos de faculdade, 4 anos de residência e 41 anos de trabalho. Eu aprendi, né, a minha experiência me mostrou, e eu aprendi isso desde da minha casa, que a gente tinha que tratar bem as pessoas. E isso era muito mais importante ainda com os pacientes. Então isso é uma cultura, né? É uma cultura que não vem de lugar nenhum, veio uma cultura, quer dizer, veio das nossas casas, de tratar bem o paciente. Que o paciente tivesse um tratamento digno, né? Um tratamento que ele tivesse as condições de se tratar e se sentir como se estivesse fazendo esse tratamento na casa dele. Essa humanização a gente já vem desde o princípio, né? Tanto que um ano depois já de formado, em 85 já, a psicóloga, nós já tivemos uma estagiária que era uma psicóloga, que era a Rosa Gasparino, que até hoje trabalha conosco. Então a ideia de já trabalhar em equipe já vem de algum tempo já, né? Depois, com as modificações da diálise, em questão do acidente que teve lá no Ceará, né? Que modificou muito a diálise, colocou muitas regras para o funcionamento da diálise e tal, eles obrigaram a contratar nutricionista, psicóloga, assistente social, enfermeiras de alto padrão em todas as unidades, um determinado número de técnicos para cada paciente. E nós começamos a ensinar que
que o doente tinha que ser a prioridade da unidade, né? Porque essas duas classes de enfermeira e técnicos de enfermagem são quem entram em contato com o paciente, né? Então essas principalmente foram muito utilizadas, foram muito treinadas para dar um atendimento eu falo sempre em piedade, mas não é piedade no sentido de ter dó, de ter pena, não. É piedade no sentido de olhar para o paciente, né? Ver a necessidade que o doente tem. Infelizmente, essa é uma doença que ataca muitas pessoas que têm baixíssimas condições, né, de financeiras e tal. E a gente começou o serviço de voluntariado também, a fornecer cestas básicas e tal. E a gente fez muito curso com os funcionários e com os funcionários de uma maneira geral, como a gente devia tratar os pacientes, né? Fizemos pesquisas internas, ouvíamos a opinião deles, as queixas deles, né? Levava puxão de orelha quem precisava, doente que faltava na diálise, mas a maioria das vezes era um tratamento voltado para a humanização, né? Esse nome humanização a gente usa há muito tempo já. Eu me lembro, nunca esqueço disso, numa segunda-feira eu estava chegando no Hospital São José, aqui em Joinville, e me chamaram na enfermaria para ver um doente. E eu fui lá na enfermaria, era um doente acho que ele não tinha 20 anos ainda, um rapaz forte, trabalhava na Tupi, trabalhava na Consul, e esse doente, ele era um doente altamente disciplinado. Ele viveu 33 anos, ô Léo, porque ele foi uma pessoa que escutava o médico. Se tu dissesse para ele não comer tal coisa, ele não comia. Se tu dissesse que ele tinha que fazer tantas horas a mais de diálise, ele fazia. Então, esse foi um doente extremamente disciplinado, né? Agora, talvez a história que mais me chocou foi de um paciente que vinha de Itajaí. Era um menino de 12 anos, como toda pessoa humilde, vindo da roça e tal. Ele tinha, quando eu entrei na unidade, estava ele acrocado, a mãe dele do lado e mais um irmãozinho menor. E a mãe dele disse, olha, lá em Itajaí não tem diálise e eu quero que esse menino venha fazer diálise aqui em Joinville. E nós o acolhemos, porque a mãe não tinha condições de trazer ele todos os dias de Itajaí para... Todos os dias, não, 3 vezes por semana de Itajaí para Joinville. Conseguimos, uma senhora que morava em frente ao hospital, que ela desse abrigo para ele, desse comida para ele voluntariamente, né? Até a gente conseguir fazer um transplante nele. A mãe dele chegou a uma certa data e disse, olha, doutor, está muito difícil eu cuidar do Samuel, eu tenho um filhinho bonzinho do meu lado, que era o menor, isso falando na frente do doente, quer dizer, imagina a dor que não deu no coração. Daí nós fomos e arranjamos, graças a Deus, arranjamos essa senhora, que eu não me esqueço até hoje, que morava em frente ao Hospital São José, e conseguimos, depois de alguns anos, fazer um transplante, né? O transplante, infelizmente, não deu certo e o menino acabou falecendo. Mas, assim, o que mais chocou, tu fala em humanização, quando a gente fala em humanização, é que todo sábado e domingo ele voltava para a casa dele. Ele fazia diálise no sábado, eu pegava ele, levava para a rodoviária, pagava a passagem dele, de volta. O doutor Aloysio, da mesma forma, era alternado. E nós conseguimos dialisar esse menino dessa forma durante 2 anos, sem ele ser abandonado pela família, graças à generosidade, né, dessa senhora e da gente que ajudava da maneira que fosse possível também. Mas foi um menino que a gente conseguiu manter ele em diálise. Eu sempre digo que a Fundação é uma instituição que é um legado que nós vamos deixar,
né? Nós vamos deixar um legado para a cidade, porque a fundação não tem dono. A fundação ela é uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos, o lucro que dá tem que ser reinvestido e ela não tem dono. Ela tem uma diretoria, ela tem seus fundadores, mas ela vai ficar para quem vier atrás de nós. Então é expandir, manter o serviço, expandir, manter a qualidade, manter o programa de qualidade que a gente tem, né? Que nós somos a única unidade do Brasil credenciada por uma acreditadora do Canadá. Então, esse trabalho, que é um trabalho contínuo de qualidade, que dá segurança para o paciente, isso também tem que ser continuado. Nós temos a Fundação Dom Cabral de Belo Horizonte, que nos dá assistência gerencial e financeira, a construção do hospital, a construção de novas unidades, novos locais de trabalho, né? A nossa residência médica, que tem que continuar. É um serviço que tem que ser continuado. Eu acho que a gente fez o que conseguiu, foi com a ajuda da população, através do call center, que é importantíssimo o trabalho, né? Nós criamos há alguns anos atrás o Instituto de Educação, o IPREPS, né, onde nos encontramos hoje, que também é uma forma de ajudar a Fundação primeiro, entrar na área de saúde, como todas as instituições do mundo fazem, né? Nós estamos ainda no nível técnico, mas acho que o futuro é começar a fazer cursos universitários até pós-graduação, mestrado e tal, e continuar o serviço de expansão das nossas diálises. Eu acho que esse é o grande projeto, mas fica para quem está vindo atrás de nós, né? A gente já está na idade já de dar uma sossegada, de dar uma passeada, porque realmente o trabalho pelo menos nos meus 41 anos, foi muito árduo, foi muito difícil. A medicina é muito bonita. A medicina é dura, ela é uma profissão estressante, ela é uma profissão que exige demais da gente, tem muita responsabilidade, né? Mas é uma profissão linda. A gente fazer um transplante e ver o doente sair bem do hospital, que muda totalmente a sua vida, né? Como mudou a entrada dele em diálise. Mudou quando ele faz o transplante e sai bem do transplante. Só essa recompensa que a gente tem. Além do que, tu conseguir fazer um doente viver 36 anos a mais por causa de uma máquina, né? É a única profissão que tu tem um substituto para o teu rim, é uma máquina. Tu consegue fazer uma pessoa viver a 36 anos a mais. Até 1960 morria doente. Ele tinha insuficiência renal, ele dialisava 1 ou 2 vezes, porque não tinha acesso, e morria. Hoje tu faz um doente viver 36 anos. Para que a recompensa maior? Né? Para que profissão mais linda que isso? E eu me orgulho muito, 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 muito de não ter deixado nenhum doente sem assistência. Nenhum doente renal morreu aqui em Joinville por falta de assistência. Pelo menos internado no hospital e tal. Não que não se saiba, que deve existir mais que morreram, até sem saber, né? Porque a insuficiência renal é uma doença silenciosa, né? Gostar de pessoas. Como médico, as pessoas que trabalham na área de saúde, elas têm que gostar das pessoas. Elas não pode ter gente que não suporte conversar com o doente, não suporte dar uma explicação, só queira brigar, só queira discutir com o paciente. Não, tu tem que gostar do paciente, né? A medicina, a relação médico-paciente ou enfermeira-paciente é fundamental para o êxito do tratamento dele. Eu sempre digo isso.
Tu abraçar um doente, tu cura ele em 70%. Ele chega com uma queixa no hospital, tu vai lá, cumprimenta ele, abraça, dá atenção para ele, 70% do problema dele está curado. Então as pessoas, o que eu aprendi é que as pessoas precisam, para fazer medicina, precisam gostar do paciente. Quem falava muito isso era o Dr. Adib Jatene, que foi um mestre nosso na cirurgia cirurgia cardíaca. Talvez o maior médico que o Brasil já tenha tido, junto com o professor Zerbini, né? Mas ele que ensinou isso para a gente. E ele também aprendeu porque ele era de uma origem humilde, ele teve uma dificuldade muito grande de fazer a medicina, ele é de Japiru, lá no Amapá, acho que é Amapá ou Roraima. E ele veio para São Paulo e se tornou um dos maiores cirurgiões cardíacos do mundo, né? Então, e ele sempre dizia isso: eu gosto de gente, eu gosto de tratar o paciente. Essa é a minha obrigação, essa é a minha vocação. É muita vocação a medicina, sabe? Porque, como eu disse, é extremamente estressante. Mas a gente tem que saber disso. Se não sabe, aprende. Porque educação a gente ensina, respeito ao paciente a gente ensina, sabe? E a pessoa precisa ter uma vocação para gostar de pessoas. Esse é o grande diferencial. Quero te dar um abraço. Mas é verdade. Quero dar um abraço. Foi muito bem. Foi muito bom. E pelas imagens ficou bem bonito. 41 anos trabalhando, né? Mais 10 anos estudando medicina, são 51 anos de profissão, sem uma mancha na carreira, sem nenhum problema com CRM, com queixa de falta de atendimento, E 51 anos é porque gosta mesmo. Que ama a profissão. Além do que, eu não deixo tratar mal as pessoas. Eu não deixo. Eu sempre falo isso. Os doentes não merecem